Olá pessoal, então esse aqui é um vídeo rápido, né? Eu soltei, né, essa enquete aqui no LinkedIn, né, nas redes, para os meus alunos lá também na minha comunidade de estatística, né? E aí surgiu a necessidade de fazer um vídeo também para explicar, além de fazer um texto, né? Então eu estou explicando aqui e resolvi fazer esse vídeo. Então, ó, a pergunta era a seguinte: quanto à simetria e curtose da distribuição, respectivamente, né? A distribuição é assimétrica negativa e mesocúrtica? A distribuição é assimétrica positiva e leptocúrtica? A distribuição é assimétrica negativa e platicúrtica? A distribuição é assimétrica positiva e mesocúrtica? Então, só para contextualizar, né? A pergunta foi em relação a esse gráfico aqui, né? Inclusive um gráfico muito legal, tá? Que foi feito pela JP Morgan, tá? Chase Institute. Aqui está a fonte, né? Se vocês quiserem consultar, eu vou deixar também na descrição, tá? O que acontece, né? Eles fizeram uma pesquisa, né, para saber do momento que a empresa ela para de funcionar, né? Por exemplo, a gente está com esse caso aí do coronavírus, né, que está impedindo muitas empresas, né, de atuarem e tudo mais, né? E aí, quanto tempo essa empresa ela vai se manter, né? Quanto de caixa ela vai ter, né, ainda salvo para poder garantir que ela não quebre, né? Esse é o Cash Buffer Days, tá? Desculpa os especialistas aí no assunto, né? Mas uma forma bastante simples aqui de explicar, tá? Então, basicamente se cessar o lucro da empresa, né? Se ela parar de funcionar, quanto tempo que ela vai durar, né? Quanto tempo que vai ter de dinheiro para que ela não quebre, né? Então, a ideia é essa aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente tem... Vou ajustar aqui a cor. Então aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui uma curva, né? E aqui nessa curva a gente tem os quantis, né? Os quantis, no caso aqui, primeiro quartil, né? Que é esse cara aqui. Ou seja, 25% das empresas elas vão aguentar menos de 13 dias, tá? E aqui, esse 62 ele representa o quê? Já o terceiro quartil, né? Tem 75% para baixo aqui, né? Tudo isso aqui, né? E aqui para cima tem 25%, tá? Então esse aqui é o nosso Q3, né? Aqui foi a explicação do Q1, né? Primeiro quartil, tá? E aqui no meio é o que? A mediana, é o Q2, tá? Então, ó, a gente tem aqui que até 50%, se a gente fizer aqui, ó, até 50% das empresas, elas vão aguentar 27 dias, tá? Até 27 dias. Já mais que 62 dias, só 25% das empresas vão aguentar, tá? Ok? Vão ser 62 dias aqui, tá? E aí, ele separou aqui também, né, por tipo, né, de empresa e tudo mais, ramo, né, o ramo da empresa, restaurante, manutenção, construção, serviços pessoais, tudo mais, né, ele foi clusterizando, tá? Beleza. Isso foi bem interessante, né, esse gráfico, e eu resolvi perguntar aos alunos o seguinte: a simetria e a curtose, né? E aí eu queria explicar para vocês aqui o que é a simetria e curtose, né, e responder aqui. Então vamos lá. O conceito de assimetria, né, ele possibilita analisar a distribuição em relação à sua moda, a média e a mediana da distribuição, tá? E aí eu gosto de fazer aqui uma analogia ao espelho, né? Se você olha para um lado e você enxerga a mesma coisa que você está vendo para o outro, então a distribuição ela é simétrica. Então aqui, ó, se a gente tem aqui, ó, a mesma distância, ou seja, se eu olho para um lado e vejo a mesma coisa que eu estou olhando do outro, né? Ela é simétrica, tá? Eu digo que a moda é igual à média, que é igual à mediana, tá? Já quando eu tenho esse tipo de curva aqui, né, se alongando à direita, ela é assimétrica positiva, tá? Ou à direita, tá? E a média é maior do que a mediana, que é maior do que a moda, tá? Já se ela for alongada à esquerda, ela vai ser assimétrica negativa ou à esquerda, tá? E aí a média vai ser menor do que a mediana, que é menor do que a moda. A gente vê aqui um alongamento, ó, da cauda para onde? Para a direita, né? Então é positivo, né? Então ela é assimétrica positiva, tá? Então, ó, assimétrica
positiva, então você já corta aqui, ó. Já corta a letra A, porque falou que é negativa, né? Distribuição assimétrica negativa, assimétrica positiva. Então sobrou B e D, né? Legal. E aí a gente, continuando aqui, o conceito de curtose agora, né? Curtose é o seguinte, pessoal. Ela dita o quão achatada é a sua distribuição, tá? Então a curtose, ela diz isso pra gente. Então a gente tem aqui, se a curva ela tem um formato parecido com o da normal, né? Ou seja, um formato de sino, né? Ela é o que? Mesocúrtica, tá? Ou seja, ela tem o K igual a 3, tá? A curtose da normal é igual a 3, tá? E as outras são calculadas com base na curtose da normal. Se for maior do que 3, a gente chama de leptocúrtica, tá? Que lepto vem de delgado, tá? Do grego delgado. E significa que ela é pontiaguda, tá? Então ela é mais pontuda, tá? Já se K é menor do que 3, ou seja, se a curtose é menor do que 3, a gente chama de platicúrtica, ou seja, ela é achatada no platô, tá? Então ela é achatada no platô. E aí, aqui, a gente tem o que? Ela é pontiaguda, né? Então, ela o que? A curtose dela é maior do que 3, tá? Então é leptocúrtica. E aí nos resta marcar o quê? Letra B de belezinha. Ela é assimétrica positiva e leptocúrtica, tá? E eu queria também mostrar para vocês um outro caso interessante aqui de aplicação, né? Para curtose também e assimetria, né? Aqui a gente tem duas distribuições, tá? Aqui a fonte é o National Geographic Brasil, tá? Que trouxe aqui para a gente curvas do coronavírus, da epidemia, né? Então a gente tem aqui, ó, novos casos no eixo Y, né? Aqui o nosso eixo Y. O eixo X é o tempo desde o primeiro caso confirmado, tá? Então, a gente tem aqui que sem medidas de controle, a curva, ela é o quê? Leptocúrtica, né? Por quê? Porque ela é pontiaguda, né? Ela é delgada, certo? Então, ela tem uma concentração maior de casos aqui, concorda? Aqui no pico, tá? E a gente vê aqui que à medida que a gente toma um isolamento social, uma medida de controle, né, a gente reduz o pico, ou seja, ela vai ficando platicúrtica, né, ela vai ficando achatada. E aí, ó, ela vem e fica. Aqui a gente pode dizer que de repente ela voltou para a normalidade, né? Então eu vou chamar ela de mesocúrtica, tá? Se ela for se achatando mais ainda ao longo do tempo, né? Que é o que a gente espera, né? Que o número de casos vai diminuindo, né? Ela vai ficando o quê? Se ela se achatar mais, vai ficando platicúrtica, achatada no platô, tá? Então, por favor, pessoal, fique em casa aí pra gente achatar essa curva aí e ela ficar mais platicúrtica, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!